Muito bom dia, igreja. Bom dia, meus amados. Bom dia, meus irmãos. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula em relação à reforma protestante, de um total de 3 aulas. Há uns 3 domingos para trás, a gente teve a aula inicial, a aula 1, e eu vou pedir permissão para vocês para gastar uns 10, 15 minutos para a gente fazer uma pequena recapitulação, porque a gente precisa entender que todas as solas, elas são interligadas, né? A gente não está falando de algo que seja único, exclusivo ou indiferente às outras solas, né? Então a sola fide está ligado com a sola graça, e a sola gratia está ligado com solos Cristos, que nós vamos falar hoje, e assim até a sola Scriptura e solo Deo Glória. Ou seja, todas as solas estão vinculadas uma com a outra. Então, tendo em visto que a gente ficou um bom tempo sem nos encontrarmos, eu penso que é interessante que a gente faça uma pequena introdução, uma pequena recordação do que foi tratado na nossa primeira aula, certo? Antes de começar, eu vou fazer uma pequena oração. Convido a igreja para se colocar de pé, para a gente entregar esse momento ao nosso Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, estamos em Tua presença, Paizinho. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estar em Tua casa, Paizinho, pela oportunidade de estar aqui, Te rendendo louvores, Te rendendo adoração, Te rendendo, meu Deus, o culto, Paizinho, que nós esperamos do fundo do nosso coração, que seja um culto agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa me abençoar agora como instrumento, e que tudo que eu falar, Paizinho, tenha o único objetivo de adorar a Ti, de apontar para Ti, meu Jesus. Abençoe essa igreja, assim é a minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Meus amados, então, como introdução, nós falamos na última aula que a reforma protestante, ela foi uma resposta àquilo que Lutero, bem como outros teólogos, entenderam que estava errado, que estava em desacordo com a Bíblia nas práticas da Igreja Apostólica Católica Romana. Então, nós vimos que o pontapé inicial da indignação de Lutero foi em relação à venda de indulgências, né? Mais precisamente na figura de Johann Tetzel, que foi o responsável pela venda de indulgências na Alemanha, terra de Lutero. Então, com base nas práticas de Tetzel, Lutero, então, começou a indagar em relação a essa prática que era praticado pela Igreja Apostólica Romana da época. Assim sendo, ele, então, afixou, no século XVI, as 95 teses no castelo de Wittenberg. E essas teses, como nós falamos, elas são um chamado à discussão. Ela foi um chamamento à discussão. O que Lutero queria era chamar os maiores teólogos da época para que houvesse, então, uma discussão em relação a essas práticas que, de acordo com o próprio Lutero, estavam erradas, estavam em desacordo com a palavra de Deus. Então ele aficionou as 95 teses no castelo de Wittenberg para que toda a classe teológica pudesse observar aquilo dali, analisar aquilo dali e conversar com ele, num debate saudável, para que então a Igreja Apostólica Católica Romana pudesse ser reformada quanto à prática que Lutero entendia que estava em desacordo com a Bíblia. A gente precisa entender que no pontapé inicial, Lutero não queria simplesmente dividir a igreja. Lutero queria corrigir aquilo que no entendimento dele estava em desacordo com a palavra de Deus. Essas 95 teses, embora ela tenha sido de grande divulgação à época, nenhum teólogo foi conversar ou discutir com Lutero, salvo então as discussões em relação se Lutero era ou não um herege. E aí você vai ver que no decorrer da história, chega ao ponto em que Lutero tem que fazer o que nós chamamos de cisão.
Então ele sai da Igreja Apostólica Católica Romana e aí então começa a nova, digamos assim, entre aspas, religião do protestantismo, porque a Igreja Católica não aceitou as reformas propostas por Lutero e, lógico, pelos demais reformadores na época. A gente vai falar de Calvino também, né? E dentre tantos reformadores da época. Enfim, então, as 5 solas são respostas teológicas a práticas que Lutero entendia que estava errada, estava em desacordo. Então nós falamos a respeito da sola fide, que é somente a fé. Qual que era o problema em relação à fé? O que os reformadores queriam explicar em relação à fé? O problema à época era responder essa pergunta aqui. Nós falamos da doutrina da justificação. E a pergunta, o problema que a sola queria responder era: o que eu preciso fazer para ser salvo? Bem, no século XVI, a Igreja Católica, ela dizia que a justificação se dava mediante a fé, mais as obras, mediante a graça, mais o mérito individual de cada um, e mediante Cristo, mais a minha atuação. Ou seja, a justificação, ela era uma obra sinérgica, né? Ela era uma obra conjunta entre Cristo e o agente, no caso eu, no caso vocês. Ela era uma obra conjunta não só pela fé, mas pela obra também. Então a fé, ela não era a única coisa necessária. Você precisava ter fé, mas você precisava entregar também obras. Então aqui dentro dessas obras, a gente tratou a respeito, por exemplo, da venda das indulgências e de outras práticas que o Lutero combateu. Graça e mérito, ou seja, a graça não é a única coisa que te justifica, não é só mediante Deus ser um Deus gracioso, mas é também você tendo mérito na sua justificação, como se você tivesse participação na sua justificação. Bem, com base nisso, então, Lutero, ele vai falar que é somente a fé, porque ele vai combater a obra como necessidade de justificação, ele vai bater na tecla de que não há mérito num pecador, e ele vai dizer que a obra da justificação passa 100% por Cristo, sem passar por nós, como pecadores que nós somos. Então, meus amados, de acordo com os reformadores, a fé é o instrumento para a nossa salvação. E o mérito da nossa salvação é somente em Cristo Jesus. Eu vou tratar mais desse assunto agora, falando dos solos Cristos. E a pergunta que a gente também precisava responder era: ok, justificação é ser salvo, mas salvo do quê? A Bíblia nos diz que nós somos salvos do juízo final. Que de fato, embora esquecido, né, em um mundo onde hoje é tudo amor, tudo é lindo, todos os caminhos são aceitos e por aí vai, nós precisamos entender que haverá o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá como um leão. Ele veio como cordeiro, se sacrificou por nós, mas ele ainda virá como um leão. E ali, nessa segunda volta, haverá o que nós chamamos de juízo final. É nesse juízo que nós seremos salvos mediante a obra 100% do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda sola que nós tratamos é a sola graça. E qual que era o problema da sola graça que eles queriam resolver, né? Que foi tratado nessa segunda sola. A questão ali era: ok, a fé é somente pela fé que eu sou justificado, porque eu aceito o Senhor Jesus Cristo pela fé. Mas a pergunta agora seria: de onde vem a fé? E aí, a gente viu que a discussão ali era se a fé era dada por Deus a todos de forma indiscriminadamente, ou seja, se todos teriam a capacidade de ter fé ou não, ou se a fé é dada por Deus somente aos seus escolhidos. Na teologia a gente vai chamar isso aqui de doutrina da predestinação, defendida pelos reformadores originais. Principalmente a gente vai olhar
a figura de Calvino, defendendo essa doutrina, a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição. Então nós comentamos, eu não vou ter tempo de entrar, mas as doutrinas envolvidas seria a doutrina do pecado. Quais são os efeitos do pecado, né? Quais são os efeitos do pecado de Adão e Eva na minha vida, hoje, no ano de 2022? E tudo isso está em jogo, estava em jogo, teologicamente falando, naquela época. Alguns vão defender que o pecado de Adão me deixou totalmente incapaz de se chegar a Deus, me deixou incapaz de fazer com que eu consiga chegar a Deus, e outros vão defender que não, na verdade apenas dificultou bastante. E assim por diante começa então algumas discussões teológicas. Então nós passamos pela discussão de Agostinho com Pelágio. Nós também falamos posteriormente a respeito de João Cassianus, né, que foi quem deu o pontapé inicial para uma doutrina chamada da doutrina arminianista, por exemplo, dos arminianos, que deriva da doutrina de João Cassianus. E assim a gente depois chegamos à conclusão de que a salvação ela é monergista. Significa dizer que a salvação ela é somente pela graça de Deus. Não há minha participação, né? Eu sou salvo mediante 100% a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo andar 10%. O Senhor Jesus não andou 90% e deixou 10% para que eu andasse. E o Senhor Jesus Cristo fez a obra completa. Cabe a mim apenas me render a Ele em gratidão e agora viver em consonância com a sua vontade, porque o Senhor Jesus não é só o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. E como meu Senhor, então eu vivo de acordo com os ensinamentos desse meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a conclusão dos reformadores é que é somente a graça sem mérito humano. Isso como introdução, nós tratamos então das duas primeiras solas. E hoje, meus amados, a gente vai entrar na terceira sola, que é a solos Christos. Significa dizer que é somente por causa de Cristo. Bem, como nós falamos, os reformadores protestantes, eles argumentaram que a salvação é pela graça somente, através da fé somente, por causa de Cristo somente. A gente precisa entender, essa aqui é uma frase do R6 Pro, a gente precisa entender essa situação aqui, ó, a causa. A causa da nossa salvação, ela é 100% de Cristo. E o problema envolvido agora no solos Christus era em que sentido nossa justificação é enraizada e fundada na pessoa de Cristo. A pergunta é: por que a obra de Cristo foi o suficiente? Por que a obra de Cristo é o suficiente para salvar um pecador como eu? Essa é a pergunta do solos Christus. Bem, para a gente chegar a uma resposta, a gente precisa falar a respeito da forma como Deus se relaciona com o seu povo. Se você pegar toda a história bíblica, você vai entender que o nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona com a gente, com o seu povo, através de pactos. Nós chamamos nosso Deus de um Deus pactual. Muito provavelmente você, se já estudou ou não, já escutou alguém falar a respeito do pacto de obras e do pacto da graça. E o que geralmente está em jogo nessas discussões é que o pacto da graça é o que está vigente hoje, né? Ou seja, o pacto de obras acabou e o pacto da graça é o que hoje está vigente, porque nós vivemos numa época de graça, num ano de graça. Mas, meus amados, a gente precisa entender que o pacto de graça, ele não simplesmente substituiu o pacto de obras, não é um pelo outro, não é uma coisa por outra. A gente precisa sair daqui com a convicção de que o pacto da graça chegou a nós, porque o pacto da graça, ele satisfez plenamente o pacto das obras.
Deus não substituiu uma coisa por outra, como alguém que olha assim e fala, não, eu vou fazer algo melhor. Eu acho que essa primeira opção aqui estava incompleto. Acho que esse esboço do pacto de obras aqui não saiu legal, então eu vou botar um melhor. Não foi isso. Não foi isso. Deus fez 2 pactos perfeitos. O pacto da graça, ele satisfez plenamente o pacto de obras. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos 2 pactos. Pacto de obras. Aonde que nós vemos o pacto de obras na Bíblia? O pacto de obras vai estar ali, no livro de Gênesis, logo nos seus primeiros capítulos, quando Deus informa a Adão e Eva que eles têm obrigações. E eles teriam obrigações que eles deveriam obedecer. O pacto de obras, meus amados, significa dizer que eu vou ter as bênçãos em caso de obediência perfeita. E a mensagem de Gênesis era: Adão, você vai fazer isso, você vai trabalhar, você deve se alimentar de todas as árvores que eu coloquei nesse jardim. E você então vai gozar de um relacionamento comigo diário. Você vai gozar de um relacionamento íntimo comigo. Eu vou conversar com você. Você vai viver nesse estado de perfeição. Contudo, porém, entretanto, você também tem algo que você não pode fazer. E o que você não pode fazer é que você não pode comer do fruto proibido. Ou seja, o pacto de obras é um pacto de obediência. Adão e Eva precisavam cumprir o pacto de obras em perfeita obediência. Eles precisavam ser obedientes, e obedientes em tudo. A vida ou a morte de Adão e Eva estava baseado nessa obediência. E a palavra do Senhor fala que Deus avisa a Adão que no dia que ele comer do fruto proibido, ele certamente ele morreria, não é isso que a palavra do Senhor fala? Ok, se ele não comesse, ele viveria. Ou seja, o que Deus está dizendo é: a sua vida e a sua morte vai depender da sua obediência. Me obedece, você terá vida. Peque, me desobedeça, faça aquilo que eu estou mandando você não fazer, e você vai morrer. Esse é o pacto de obras. Pois muito bem, a desobediência de um homem trouxe a morte para toda uma humanidade. Como vocês sabem muito bem, Adão não conseguiu ser perfeito. Eva não conseguiu ser perfeito. Aquele casal, como representante da humanidade, não conseguiu cumprir o pacto de obras. Eles então pecaram. E ali, a palavra do Senhor vai dizer que houve então uma expulsão. E o Senhor Deus, então, quando ele começa a falar agora em relação às maldições que aquele casal tinha conquistado pelo pecado cometido, ele vai falar a respeito do trabalho de Adão, ele vai falar a respeito da dores de parto agora de Eva, e ele vai falar também uma maldição em relação à serpente, a Satanás, e o Senhor Deus vai falar que a serpente machucaria o calcanhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa interpretação hoje de que é o Senhor Jesus Cristo, que seria o Filho de Deus, mas o Filho de Deus esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o que nós chamamos de proto-evangelho. O que nós estamos falando aqui é que nesse momento que Deus fala que alguém, um servo santo, a descendência santa, perfeita da mulher de Deus, quando pisar a cabeça da serpente, Deus está dizendo que ali começa então o pacto da graça. Ou seja, o pacto da graça, meus amados, não é só algo para os dias de hoje. O pacto da graça já está vigente desde o dia em que Deus falou
para a serpente que haveria um redentor para a raça humana. O que isso é importante a gente ressaltar? Porque a gente precisa entender que o pacto de graça e de obras, meus amados, não está dividido entre Antigo e Novo Testamento. Às vezes a gente olha assim e fala, o pacto da graça começou ali em Paulo, né? em Pedro, né? com a visão de que agora estava permitido os alimentos, né? Com a crucificação de Cristo, e agora não precisava mais você sacrificar os animais. Não, meus amados, o pacto de graça está explícito na Bíblia, desde a época de Adão e Eva, porque Deus, Ele não tinha a obrigação de nos salvar, é isso que a gente precisa entender. Deus não tinha a obrigação de fazer absolutamente nada. Deus não nos deve nada, meus amados. Como um Criador, Deus, Ele não nos deve nada. Uma criatura não deve absolutamente, um Criador, na verdade, não deve absolutamente nada à sua criatura. Quem deve algo a Deus somos nós, como criaturas. As criaturas devem ao seu Criador. Deus não precisava nos salvar. Deus não precisava mandar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus não era dependente das nossas adorações. Não sei se vocês sabem, mas já estudaram, mas na mitologia grega, por exemplo, e você pode ver em alguns filmes que já fizeram hoje em relação a isso, alguns deuses gregos, eles dependiam da adoração dos seres humanos. Se não houvesse adoração, se não houvesse oração, esses deuses poderiam morrer. E aí você vai ver que alguns desses deuses, então, eles têm que se mostrar ou bravos para fazer com que a população temesse, ou amorosos para fazer com que essa população continuasse a amá-los, para que eles não viessem a morrer. Isso é a teologia que está aí na teologia grega e outras teologias também, quando a gente vai falar de múltiplos deuses, né? De mitologias em gerais. Mas, meus amados, o que a Bíblia me ensina é que, ao contrário dessas mitologias, Deus não carece de absolutamente nada, muito menos da minha ou da sua adoração. Deus não depende de absolutamente nada. Deus não depende que eu ore a Ele. Deus não depende que eu fale com Ele. Deus não depende que eu seja um cristão bom. Deus não depende da minha honestidade cívica. Deus é Deus, e ponto final. Ainda se toda a humanidade um dia falar, eu não quero esse Deus, ainda que toda a humanidade um dia virar as costas para Deus, Ele vai continuar reinando sobre todo o universo de seu trono, mesmo que nenhuma de suas criaturas lhe preste o culto devido. Mas Deus, sendo gracioso, ainda em meio ao pecado, Deus resolve então se relacionar com as suas criaturas. Ainda em meio ao pecado, Deus resolve conversar com a gente. Ainda em meio ao pecado, Deus resolve então criar uma saída. A saída, meus amados, são os pactos. Os pactos das obras não foi plenamente cumprida. Na verdade, foi um fracasso total. Mas Deus, em sua bondade, Ele então cria o pacto da graça. A nossa justificação, meus amados, não nos retorna ao estado de Adão e Eva. Isso às vezes a gente conversa, né? Agora eu sou como Adão e Eva. Depois que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, agora eu sou como Adão e Eva, porque agora eu tenho livre acesso a Deus. Alguém já escutou alguém falando uma coisa dessa? Já viu? Algumas pessoas olham assim e falam, agora que depois que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, eu tenho livre acesso como Adão e Eva tiveram. Então eu posso orar e Deus fala comigo e tal. Não, meus amados, na verdade nós não regressamos ao estado de Adão e Eva. Por quê? Porque o estado de Adão e Eva, é preciso entender que o estado de Adão e Eva era um estado onde eles precisariam responder em obediência perfeita. A vida deles estaria baseado na árvore da vida. E a morte deles estaria baseado em comer o fruto proibido. Mas não, meus amados. Agora,
com a vez que o Senhor Jesus Cristo nos veio, nós precisamos entender que nós estamos num estado muito melhor. Por quê? Porque Adão e Eva precisavam entregar uma obediência perfeita, mas agora com o pacto da graça eu não preciso entregar essa obediência perfeita, tendo em vista que o Senhor Jesus já entregou essa obediência perfeita em meu lugar. Meus amados, nós não regressamos ao estado de Adão e Eva, porque nós estamos num estado muito melhor. Adão e Eva lutavam para cumprir algo que eles não conseguiram. Hoje, nós desfrutamos de algo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou. Nós temos hoje os méritos de Cristo em minhas mãos, em meu coração, nas suas mãos, meus amados. Os méritos de Cristo Jesus hoje estão sobre vocês. Os méritos do nosso Senhor hoje é imputada a nós, ainda que nós não merecêssemos. Os méritos de Cristo hoje foi imputado, derramado a nós. Meus amados, é importante a gente entender isso, porque nós hoje temos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus muito mais profundo do que o próprio Adão e Eva. Porque hoje o sangue de Cristo fala por nós. As atitudes de Cristo falam por mim. As atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo falam por vocês. O solos Cristo, meus amados, significa dizer que somente Cristo cumpriu o pacto de obras. Cristo foi perfeito. Ele obedeceu perfeitamente. Cristo foi perfeito em tudo. Então, amados, o pacto da graça significa que o homem é justificado pelas obras de Cristo somente. E eu? Eu tenho algum mérito nisso? Não. Os reformadores vão dizer não. A igreja, o Ministério A1 vai dizer não. É somente Cristo. 100% Cristo. O que ele falou, o que ele viveu, a pena que ele pagou na cruz, 100% Cristo. Somente por Cristo. O pacto da graça satisfez plenamente o pacto das obras. Porque uma vez, meus amados, que Adão e Eva não conseguiram cumprir a lei, não conseguiram cumprir o pacto de obediências, o Senhor Jesus veio e cumpriu de forma perfeita. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a obediência que cabia a Adão e Eva. O Senhor Jesus cumpriu a lei que cabia ao povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo o que deveria ser cumprido para que o pacto de obras fosse satisfeito. Amados, o Senhor Jesus, Ele é a única causa da nossa justificação. O Senhor Jesus é a única forma que eu tenho de ser salvo. O pacto da graça significa eu pego os méritos de Cristo e visto em mim mesmo. Isso é a primeira parte do solos Christus. É importante a gente entender isso. É importante, porque, amados, uma das coisas que a gente vai escutar ao longo dos anos é que os evangélicos, principalmente aqueles que são de doutrinas reformadas, como a nossa igreja, você vai ver que alguns meios aí evangélicos vão falar que nós somos muito soberbos. Alguém já escutou um negócio desse? Não sou só eu que já escutei um negócio desse. O pastor Luciano, então, deve ter escutado bastante ao longo de seus estudos. É muito soberbo. Por quê? Por que Deus escolhe vocês e não escolhe a gente? Meu amado, isso é totalmente contrário à doutrina que a gente prega. Porque o que nós estamos pregando é que eu sou um pecador miserável. O que nós estamos falando é reconhecendo, Mateus, estou reconhecendo a minha total imperfeição. O que a nossa doutrina está dizendo é que não há mérito em mim. O que nós estamos pregando é que não há justiça em mim. O que nós estamos pregando é que se não fosse pela obra de Deus, se não fosse pela obra de Cristo, se não fosse a salvação vinda de forma unilateral de Deus para mim, eu estaria perdido. Não tem como alguém entender essas verdades e ser soberbo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando?
Como é que alguém entende que eu sou um pecador miserável, carente 100% de Deus, carente 100% de Cristo, e há em mim então um sentimento soberbo? Não, meus amados. Quem de fato entende as 5 solas da reforma protestante, cai de joelho no chão, reconhecendo a sua imperfeição. O Senhor Jesus Cristo é quem realizou todo o mérito. Por quê? Porque se dependesse de 0,0001% da minha parte, essa salvação não aconteceria, porque eu sou um pecador miserável. E é só isso o que eu sou. Mas o Senhor Deus olha para mim com graça. O Senhor Deus então olha para mim com misericórdia. Jesus então faz aquilo que eu não conseguiria fazer. E Ele me leva de forma unilateral para o seu meio, para o meio dos seus santos, para o meio dos seus justos. Somente Cristo, nada mais do que Cristo, que nenhuma vírgula passe de Cristo, somente Cristo, a inteireza de Cristo, Cristo 100%, o Senhor Jesus em sua totalidade, somente Cristo, Cristo Jesus e nada mais do que isso. Eu encerro o primeiro ponto do Solas Christus. Mas nós temos o segundo ponto que nós precisamos falar também. O segundo ponto é: somente Cristo salva. Ah, mas está parecendo que é o mesmo ponto, né? Não, meus amados. O segundo ponto é algo mais como é que eu vou dizer, mais polêmico, digamos assim, nos dias de hoje. Por quê? Porque o que nós estamos falando é que o acesso a Deus se dá de forma exclusiva por meio de Jesus Cristo. No mundo de hoje, o mundo que é totalmente polarizado, ou um mundo que vai dizer que todos os caminhos levam ao céu, falar que algo é exclusivo é quase que um crime, não é mesmo? É quase que um crime. Você falar que algo é exclusivo e ponto, que não há outra saída, credo. Os veículos aí de imprensa vão te crucificar, não vai? Mas, meus amados, nós não podemos arredar o pé disso. A nossa convicção como servos do Senhor, a nossa convicção como reformados que nós somos, a nossa convicção como resgatados do poderio do pecado é que somente Cristo salva. Não é Cristo e mais eu, não é nenhuma outra divindade. Meus amados, nós precisamos nos posicionar com seriedade. Buda não salva. Alá não salva. Iemanjá não salva. Nós precisamos ser sérios em relação à pregação do Evangelho. Nós precisamos nos posicionar com a seriedade que o Evangelho de Jesus requer. Políticos não salvam. A nossa justificação, a nossa salvação, ela é exclusiva por meio de Cristo Jesus. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu do trabalho, e o que ele estava me dizendo era o seguinte, de acordo com a filosofia dele, né? Que para você ser salvo, você precisava ser uma pessoa boa. Então, dizia ele, né, que se uma pessoa na Índia, por exemplo, começa a servir a outro Deus com coração puro, com coração bom, se for educado, cuidar dos outros e servir a essa outra entidade, essa pessoa está salva. Meus amados, a gente precisa se posicionar, porque essa filosofia pode até parecer bonitinha, não é? Pensa, filosoficamente, é realmente uma pessoa de bom coração, serve a um Deus X, e por conta do seu bom coração, ela é salva. Não, meus amados, o que a Bíblia me diz é que não há coração bom. Na verdade, o que a Bíblia me fala a respeito do coração é que ele é terrível. O que a Bíblia me fala em relação ao meu coração é que nosso coração é um ser horrendo, enganoso, mau caráter. Isso é o que é o nosso coração. Então, de acordo com a filosofia desse meu amigo, se você servir a qualquer entidade, desde que seja de bom coração, você vai ser salvo.
Meus amados, isso é uma mentira que está sendo falado para o mundo. Somente Cristo salva. Exclusivamente Cristo. Somente Cristo, 100% Cristo, não abra mão de Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo salva. Ele é exclusivo. Não há outra entidade boa. É Jesus Cristo e ponto final. Amados, se a gente entender de fato a verdade que a Bíblia está me dizendo em relação à exclusividade de Cristo, a gente vai parar de querer flexibilizar pelo simples prazer de não entrar em um debate. Por medo de debate, às vezes a gente vê cristãos se acovardando e não se posicionando em relação à exclusividade de Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar a bandeira de dizer: você que serve a outro Deus, você está perdido, você precisa de Cristo Jesus de forma urgente. Você que é educado sem Jesus, você está perdido. Você que respeita as leis do seu país sem Jesus, você está perdido. Você que é um bom filho, sem Jesus, você está perdido. Você que ajuda todas as entidades filantrópicas desse país e doa seus recursos financeiros ao mais pobre, sem Jesus, você está perdido. Amados, Jesus é exclusivo. Não há nada que você possa fazer que vai tirar o caráter de exclusividade do Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã precisa entender isso. Nos posicionarmos como servos daquele que é o único caminho, a verdade e a vida, precisa ser um padrão de vida dos crentes. Jesus é exclusivo. 1 Timóteo nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é esse mediador? O texto continua: Cristo Jesus, homem, ou seja, aquele que se fez homem para cumprir o pacto de graça, pacto das obras, de forma perfeita, sofrendo aquilo que todos os homens sofreram, passando por todos os perrengues que um ser humano comum passa. Esse Cristo Jesus, que é homem, ele é o mediador, o único que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto para isso aqui, ó. Tempos oportunos. Amados, em nome de Jesus, a gente precisa sair daqui entendendo que o tempo oportuno é o tempo de hoje. O tempo das flexibilizações é 2022. A gente precisa se posicionar como aquele que é inflexível. O Senhor Jesus Cristo é o único que salva. E a palavra de Deus me ensina ainda, minha irmã, que é um só mediador. Olha só que coisa interessante. Há um só Deus e um só mediador. Amados, a igreja cristã também precisa se posicionar contra a idolatria no nosso país. Não é Jesus e Maria. Não é Jesus e Santo Agostinho, que foi um teólogo impressionante, na minha opinião, o melhor teólogo de todos os anos, de todos os tempos. Não é São Pedro. Não é São Paulo. Não é Madre Teresa. O único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mediador para falar com o nosso mediador, para depois falar com Deus. Nós temos livre acesso a esse mediador que é o próprio Deus. Exclusivo, Mateus. Exclusivo, pastor Marcos. Exclusivo, exclusivo. Não há outro, não há outro, não há outro e não há outro. Ainda que tenha debate, se posicione. Ainda que a pessoa seja boa civicamente, fala para ela que ela está necessitada de Jesus. Porque isso é o objetivo de todo cristão. O que é um mediador? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que o mediador faz? Bem, o mediador, ele é o responsável por trazer reconciliação entre duas partes. Eu não sou advogado,
Eu deixo isso para o João depois falar com vocês. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir em momento oportuno. Mas o mediador é justamente isso. Há duas partes intrigadas. Aconteceu um fato, aconteceu algo. E agora há então um desacordo. Há então a briga. Um achando que está certo, o outro dizendo que quem está certo é ele. Então há então a figura do mediador. Bem, esse mediador vai fazer o serviço de conciliação. Ou seja, haverá uma saída ali. Uma saída que não seja tão ruim para uma parte e não seja tão ruim para a outra. Que seja boa para ambas as partes. Bem, o nosso Senhor Jesus, ele é o mediador entre duas partes distantes. Só que o problema aqui, meus amados, é que entre essas duas partes, há uma parte que é 100% perfeita e 100% certa. E há uma parte que é 100% errada e 100% imperfeita. O que o nosso mediador faz é criar uma reconciliação no sentido de substituição. O que Jesus faz é, eu sei que eles são imperfeitos. Eu sei que eles são errados. Eu sei que eles são merecedores do inferno. Eu sei disso tudo. Mas eu vou ser perfeito por eles, para que assim então eu possa aplacar a justiça divina. Meus amados, isso é o serviço de mediação de Jesus. O serviço de mediação de Jesus é, eu vou viver a vida que eles não conseguem viver, e vou engolir, tomar o cálice, a figura bíblica, vou beber plenamente a pena que cabia a eles. A isso, meus amados, nós chamamos de que a obediência perfeita de Cristo, aquela que cumpriu o pacto de obras e aquela que cumpriu o pacto da graça, ela foi uma obediência perfeita, dividida em obediência passiva e obediência ativa. O que é isso, Márcio? Bem, a obediência passiva, ela é a sua morte na cruz. De forma passiva, meus amados, o Senhor Jesus foi para a cruz. De forma passiva, o Senhor Jesus Cristo sofreu a nossa punição. Eu preciso lembrar a vocês que o próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez ele conversa com os seus discípulos e a palavra dele é, acalmem-se, ou vocês acham que eu não poderia chamar uma legião de anjos para resolver essa situação? A gente precisa entender que se Jesus quisesse, ele não iria. Se Jesus quisesse, ele, com uma palavra, todo o Império Romano seria dissolvido a pó. Uma figura de filme para ilustrar mais ou menos isso. Quem aqui já assistiu aquele filme Os Vingadores, né? Nunca viu, minha irmã? Assista, é mó legal. Tem uma parte em que o vilãozão faz um estalo assim, ó. E 50% da humanidade e de todos os planetas, porque o Marvel está, né, nas galáxias, 50% de todo o universo morre. A gente precisa entender, meus amados, que todo poder, todo herói, tudo que o humano tenta fazer a nível de poder inerente a um ser humano, o nosso Deus tem esse poder e muito mais. Nosso Deus, ele tem esse poder e muito mais. Se o Senhor Jesus Cristo quisesse, ele dava um estalo e todo o Império Romano cairia. Se o nosso Senhor Jesus quisesse, ele dava uma piscada e toda a humanidade pereceria. Se o nosso Jesus quisesse, mas o fato é que ele não quis. Ele não quis. Por quê, Márcio? Porque o próprio Senhor Jesus fala que o que ele quer é a vontade do Pai. É a vontade de Deus. Então o que o Senhor Jesus quer, meus amados, é de fato ser obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, embora ele tivesse todos os meios para sair daquela cruz, ele foi, mas ele foi de forma passiva,
por amor a mim, por amor a vocês. Então, de forma passiva, ele morreu na cruz. De forma passiva, ele satisfez as exigências da justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo. Deus não simplesmente pegou a sua justiça e abriu mão dela, porque isso seria um ato de injustiça da sua parte. Quando você sabe que algo é justo e não cumpre essa justiça, isso é sinônimo de injustiça. Um juiz que sabe que precisa dar uma sentença X e não a faz, ele está sendo um juiz iníquo. A justiça de Deus nunca caiu por terra. Ela sempre foi necessária, porque Deus é justo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma passiva, ele resolveu então cumprir, satisfazer toda a justiça divina no nosso lugar. Jesus, meus amados, é a propiciação da justiça de Deus, ou seja, é a satisfação da justiça de Deus, uma vez que o Senhor Jesus foi de forma obediente à cruz. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita, e agora o Senhor Deus pode livremente, mediante a sua vontade, salvar pecadores horríveis, como vocês e como eu. De forma passiva, o Senhor Jesus, ele cumpriu a ira de Deus. Mas não só isso, meus amados, essa é a obediência passiva. O que a gente precisa entender também é que a obediência de Cristo, ela foi ativa. Porque, meus amados, como bem disse o Sproul, se a morte fosse a única forma de salvar pecadores, o Senhor Jesus podia ter vindo na sexta, morrido no domingo, e segunda-feira todo mundo estava salvo. Não era isso? Mas não era, meus amados. Não é só isso. O Senhor Jesus Cristo teve que realizar um ministério. Que ministério é esse? O ministério de vida. Não é só morrer. Não é só morrer por nós. O Senhor Jesus precisava então viver uma vida que nós nunca conseguiríamos viver. O Senhor Jesus precisaria acordar, Mateus, ter os seus problemas e ser perfeito. O Senhor Jesus precisaria ser tentado e não cair em tentação. O Senhor Jesus precisaria ser tentado com as nossas tentações. Ter poder, não é isso que Satanás oferece a ele? Poder, honra, glória, dinheiro, tudo. Tudo. Se fosse só a morte, ele não precisaria ser tentado. Mas o Senhor Jesus, ele precisa viver, Paulo, viver a nossa vida. Ele precisa ter vida e uma vida perfeita. Então a obediência de Cristo, meus amados, não é simplesmente o fato dele ter ido até a cruz. É também, mas antes disso, antes de ele se entregar passivamente à cruz, ele precisou viver uma vida perfeita no meu lugar também. Meus amados, façam uma reflexão a respeito da sua vida. Você vai ver que você não consegue viver de forma perfeita. Pensa, em 3 dias, houve pecado em sua vida em 3 dias? Eu falo por mim. Se Deus me der 3 dias para ser perfeito, eu falho. Se Deus me der 2 dias para ser perfeito, eu falho. Se Deus me dá 1 hora para ser perfeito, eu falho. Porque eu sou pecador. O Senhor Jesus Cristo precisaria vir. Precisaria passar pelas coisas que eu passo. Precisaria sofrer as coisas que eu sofro. Precisaria ter sentimentos. O nosso Deus tem sentimento. A palavra do Senhor me diz que Jesus chorou ao ver Lázaro morto e a aflição de suas irmãs. Porque ele precisaria ter sentimento, coisa que nós temos como seres humanos. Precisaria viver uma vida perfeita. E, meus amados, a boa notícia é que ele conseguiu.
A boa notícia, meus amados, é que aquilo que precisávamos fazer, Ele fez. A boa notícia é que aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele fez. A boa notícia é que aquilo que eu nunca vou conseguir fazer, Ele fez por mim. Porque Ele não só morreu em meu lugar, mas Ele viveu em meu lugar. Uma vida que eu não conseguiria ter. Meus amados, por que que é somente Cristo? Porque é somente Cristo que conseguiu satisfazer a justiça divina de Deus na cruz, de forma passiva, ao mesmo tempo que é somente Cristo que conseguiu viver de forma ativa, ao longo de todo o seu ministério na terra, uma vida perfeita, sem pecados, sem cera, sem absolutamente nenhum ponto de correção. Ele foi perfeito, porque o Senhor Jesus cumpriu o pacto das obras. O pacto da graça é simplesmente a substituição. Substituição do quê? Da pena que cabia a mim para o meu Deus, o meu Senhor Jesus. E da vida perfeita que cabe ao Senhor Jesus Cristo, a mim, um pecador miserável. O pacto da graça é a substituição, um inocente que morre na cruz, por ter tido uma vida perfeita, e um pecador miserável como eu, que recebe as bênçãos de ter uma vida perfeita, sendo 100% culpado. Isso é o pacto da graça. Somente Cristo, meus amados, somente Cristo faz isso pela humanidade. Somente Cristo fez isso pela humanidade. Somente Cristo foi perfeito. Se a gente entender essa verdade, a figura de Jesus Cristo não vai ser só uma figura histórica na boca do crente, mas vai ser uma figura presente na vida de quem se diz servo do Senhor Deus. Amados, o que eu chamo hoje a igreja não é somente entender teologicamente o que significa solos Cristos, mas é entender a obra maravilhosa que o nosso Senhor Jesus cumpriu, exerceu em minha vida, para que assim então eu possa viver de forma grata, possa me render a esse Jesus diariamente, posso me prostrar a Ele, agradecendo diariamente pela sua obra e vivendo de acordo com os seus princípios por gratidão. Meus amados, solo Cristo e não mais nada. Paulo vai dizer que o que ele quer da vida dele é somente Cristo, o que ele quer falar é somente Cristo, e nada mais, e esse Cristo crucificado, porque a obra é perfeita, de vida e morte. O que Paulo está dizendo é que na vida dele, o Senhor Jesus Cristo é tudo, porque ele entendeu isso. Se a gente de fato entender essa verdade, a gente vai poder falar igual Paulo falou: o Senhor Jesus é tudo na minha vida. Eu concluo, meus amados, com o texto de Isaías, no Antigo Testamento, uma profecia que se cumpriu plenamente em Cristo Jesus, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eis o pacto da graça, a substituição que a gente acabou de falar. João Calvino, em suas Institutas, vai dizer que convém que a justiça de Cristo, como a única que pode suportar a presença de Deus, porquanto é a única perfeita, compareça perante o tribunal divino em nosso favor, a justiça de Cristo, e seja a nossa fiadora em juízo. Recebida da parte de Deus, essa justiça nos é trazida e imputada a nós,
precisamente como se fosse nossa. Tome posse disso hoje, meus amados. Você é justo. Você é justo. Saia daqui alegre e contente, porque você é justo, meu irmão. Você é justo, porque a nossa justiça está firmada em Cristo Jesus e não naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Saia contente, porque essa igreja é uma igreja de pessoas justas. Saia contente, meus amados, porque ainda que você tenha caído em tentação, ainda que você tenha pecado, o Deus que nós servimos vai nos dizer que a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por isso há perdão pelos seus pecados. Não ache que você não tenha perdão. Você tem perdão, porque alguém viveu a vida perfeita em seu lugar. E por isso, então, você pode se declarar com fé, com alegria, que você é justo mediante a obra de Cristo Jesus. Meus amados, a nossa salvação se dá por meio dos méritos de Cristo Jesus, e somente de Cristo Jesus, solos Cristos. A Deus toda a honra e toda a glória.